Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Eu sou a Rani Frobásio e esse aqui é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um assunto que eu nunca trouxe aqui no meu canal, que é sobre a minha faculdade de História. Eu comecei a faculdade de Bacharelado em História na modalidade EAD, tá bom? Eu faço na Cruzeiro do Sul, então hoje eu vou trazer pra vocês o que eu tô achando, a minha realidade, em que semestre eu tô, enfim, matérias e tudo mais. Então, se você tá pensando em fazer o curso de História, seja bacharelado ou licenciatura, fique nesse vídeo, tá bom? Então, bora lá. Eu já faço outra faculdade, na modalidade presencial, eu faço Direito Presencial e comecei em janeiro a minha faculdade de História na modalidade EAD, tá? Porque eu trabalho também de CLT, eu trabalho das 7 às 3 horas da tarde e faço uma faculdade presencial de Direito, que já é bem pesado, né? De noite, das 7 às 10h30, tá? Então, para vocês entenderem um pouco a minha rotina. E a faculdade de História, eu descobri, né, que eu gostava de História na faculdade de Direito. Eu tô no segundo período de Direito e no primeiro período de História, tá? Então, em janeiro de 2025 eu comecei a faculdade de História e em agosto de 2024 eu comecei a de Direito. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês a minha história rapidamente aqui, porque eu quero focar mais nos conselhos pra vocês que querem começar. Comecei a faculdade de Direito, né? Eu já trabalhava e comecei a faculdade de Direito à noite. Eu já achava que era pouco tempo, né, pra eu dormir, porque eu acho bem cansativo. Mas, numa aula de ciência política, o meu professor Tiago, inclusive, muito obrigada, Tiago, ele passou pra gente um trabalho sobre Montesquieu, que foi o carinha que dividiu os três poderes, né, do direito, enfim. E esse cara, ele é estudado tanto em filosofia, quanto em história, quanto em direito, quanto em sociologia, porque o cara é top em tudo, né? Essa coisa da separação dos três poderes se liga com muitas áreas das artes humanas, né, das ciências humanas. Então, eu comecei a gostar de história, né? E aí esse mesmo professor depois, mais pra frente, passou outro seminário sobre a Rússia, e aí eu comecei a me interessar pela parte geográfica também, pela parte filosófica, e eu pensei, cara, eu tenho que escolher uma faculdade nessa área, porque eu sempre quis fazer duas faculdades ao mesmo tempo, mas pra mim seria impossível fazer uma faculdade de história na modalidade presencial, né, gente? Seria impossível, porque eu já não tenho tempo, né? Aqui na minha cidade tem história presencial na UEG, né, que é a pública. Eu não ia conseguir, né, mesmo se eu passasse no vestibular, eu não iria conseguir na questão de ir lá fazer, porque eu já faço direito nesse mesmo horário, né. Eu cogitei desistir da faculdade de direito, mas, enfim, não desisti. E aí eu comecei, então, esse ano, a faculdade de História na Cruzeiro do Sul, né, ainda com muita dúvida, porque esse amor meu pela história surgiu, tinha menos de 6 meses, né, gente? Eu já decidi começar uma faculdade, já fazendo outra faculdade. Pensei, cara, será que o polo vai me atender? Será que o polo aqui da minha cidade vai ser bom, né? E aí eu conversei com os meninos lá do meu serviço que já faziam a faculdade na Cruzeiro do Sul, tá? Eu tava pesquisando ainda uma universidade pra fazer, até fiz a matrícula na faculdade de Estácio, cancelei minha matrícula, não recebi até hoje a devolução do meu dinheiro. Então, assim, gente, corram da Estácio, tá? E não é só aqui no polo da minha cidade, em qualquer polo, já ouvi falar muito mal da Estácio, tá? Então, corram da Estácio de Sá. Sobre a Cruzeiro do Sul, eu tô amando a Cruzeiro do Sul, tá? Eu acho que foi a melhor escolha que eu podia ter feito de faculdade, a Cruzeiro do Sul, aqui no meu polo. Não só no meu polo, mas já ouvi outras pessoas falarem que eu conheço, de outros polos, tá? Pelo menos aqui no Goiás, né? Que as pessoas são muito atenciosas, tá? O polo tem uma assistente virtual também super boa. Você pode falar com o tutor do seu próprio curso. Então, se for algum assunto sobre o curso mesmo, sobre dúvidas do curso, tem um chat que você pode mandar mensagem pro seu tutor. E como que fica a questão das matérias, né, e tal. Em história, eu faço bacharelado, né, gente? Eu não preciso fazer estágio, por isso que eu escolhi o bacharel. Se eu quiser mais pra frente, quando eu me formar em bacharel, eu posso fazer mais um ano e tirar a licenciatura, tá? Então, pra mim, não foi desvantagem hora nenhuma, até pra ver se eu vou gostar, né, quando eu formar, se eu vou querer seguir nessa área ou na área do direito. Então, pra mim, não fazia sentido começar a licenciatura, tá?
Então, é isso. Na Cruzeiro do Sul, já engatando, não precisa fazer estágio em bacharel em História, tá, gente? O curso dura 3 anos e a questão das matérias, são 6 semestres, né? É dividido por semestre e todo mês, gente, tem uma matéria, tá? Todo mês tem uma matéria. E tem as matérias que você tem de janeiro a junho, no caso, né? Você tem o semestre inteiro para fazer ela, tá? Então você pode fazer qualquer dia do semestre que você quiser, tá? Sempre vai estar disponível ali para você fazer. E essas matérias todas, a gente tá em março, né? E eu já fiz todas, essas que eu tenho o semestre inteiro para fazer. Porque geralmente não são matérias ligadas a realmente o curso de história, tá? Já aviso isso pra vocês. São matérias generalizadas, assim, por exemplo, sustentabilidade, desenvolvimento, questão de aquelas matérias extensórias para vocês conseguir horas complementares. Então, essas matérias, você tem o semestre inteiro para fazer. Então, eu já gostei muito disso, porque eu tenho mais controle, assim, do horário para fazer, de quando eu quero fazer, né, que mês eu quero fazer, dependendo da carga horária do meu dia a dia. E aí, tem aquelas matérias que realmente são do curso de história, né? Que aí a gente tem um mês pra fazer essas matérias. Então, eu tô falando de história bacharelada, tá, gente? Se você for começar história licenciatura, talvez possa ter, tipo, 2 matérias por mês, porque licenciatura é mais matérias, né? É mais tempo também. Mas eu acredito que não mude tanto do bacharel, tá? Se você for fazer na Cruzeiro do Sul. Aí a gente tem um mês pra entregar essas matérias, tá? Então, no primeiro mês, eu tive a matéria de mundo oriental, tá? As aulas começaram mesmo, assim, no comecinho de fevereiro, tá? Então, abriu, tipo, dia 1 de fevereiro, eu tive até dia 1º de março pra entregá-las. Aí eu tive essa matéria de mundo oriental. E agora, eu tô tendo a matéria de Brasil colonial, que aí fala de quando os portugueses chegaram no Brasil, né? Na verdade, a gente começa a estudar antes mesmo dos portugueses chegarem no Brasil, como eram os indígenas aqui no Brasil, né? Enfim, como era a cultura indígena, quais eram as principais tribos, que era a tribo Tupi, a Tupiai, né? Que era uma tribo ali, enfim. Não vou trazer o conteúdo história aqui pra vocês, se vocês quiserem. Inclusive, deixa o like, por favor, pra me ajudar a conseguir viver do YouTube, né, futuramente. E se vocês quiserem que eu traga conteúdo de história mesmo da faculdade, conforme eu for estudando na faculdade, eu vou trazendo pra vocês o que eu entendi, né, a parte teórica. Deixa o like e deixa o seu comentário aqui também, se você gosta, tá bom, desse conteúdo. Mas voltando pro vídeo, agora eu tô tendo essa matéria de Brasil colonial e até o final do semestre, desse primeiro semestre, eu vou ter matérias mais voltadas realmente pra antiguidade, sabe? Pra lá o mundo antigo mesmo, aquele primeiro mundo que teve mais essa força com a história, né? Então, eu já estudei o Egito Antigo, a África Antiga, né? Agora eu tô estudando a parte dos índios, né? Do povo indígena, antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Nessa mesma matéria eu vou estudar também os portugueses chegando ao Brasil, então é essa parte mais antiga mesmo. Eu não gostava muito de história do Brasil na escola, na verdade na escola eu não gostava de história, então assim era a matéria mais odiada por mim, tá? Eu preferia fazer 5 aulas de física ou matemática do que uma aula de história, mas é porque minha professora ela não cooperava, tá? Então isso aí não é pra todo mundo. E, Honey, história, dá pra fazer história fazendo outra faculdade? Eu vou trazer outro vídeo aqui no canal falando sobre como é fazer 2 faculdades ao mesmo tempo e como é ainda ser CLT, tá? A realidade, eu sei de muita gente, o sonho de muita gente fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Então não vou me aprofundar aqui, mas eu creio que dá sim, tá? Pra você fazer 2 faculdades ao mesmo tempo e ainda trabalhar, se você tiver determinação e saber os seus objetivos. Mas voltando aqui para Cruzeiro do Sul, eu gostei bastante, tá? O meu polo, não tem nadíssimo a reclamar. Eu tenho 66% de desconto. Eu entrei com a nota do Enem, então eu não precisei fazer nenhum tipo de vestibular da faculdade. Mas se você não fez Enem, se você não tem essa nota, nunca fez um Enem, dá pra entrar
também com o vestibular próprio da faculdade, tá? Então não é um fim pra você. Se você já é uma pessoa de idade mais avançada, não teve esse contato com o Enem, tá? Dá sim pra você fazer a faculdade na Cruzeiro do Sul. Eles aceitam super bem e ainda te dão uma porcentagem lá de desconto. Eu acho que é uns 30% de desconto. Eu tive mais nota, porque a minha nota do Enem foi muito boa, né? E hoje eu já consegui 66% de desconto. Então, foquem no Enem, tá? Se você é mais jovem e tá pensando em entrar esse ano ou o ano que vem já fez um Enem, foca no Enem, tá? Porque você vai conseguir bastante bolsa. E também, a Cruzeiro do Sul sempre oferta bolsas pelo ProUni, tá? Então, fiquem ligados também nas bolsas do ProUni, tá? Aqui na minha cidade, para a história, eles não ofertaram bolsa do ProUni, porque a minha cidade é uma cidade bem de interior mesmo, gente, sério. Então, eles não ofertaram, mas ofertaram para vários outros cursos. Então, por isso que eu falo pra vocês, fiquem de olho no ProUni, tá? Mesmo depois que você já ingressou na faculdade, a Cruzeiro do Sul, ela é super boa, porque ela tem essa flexibilidade, tá? Não tem muito aquele enjoo de papelada. E o que eu achei dos tutores da Cruzeiro do Sul, né? Dos tutores mesmo, dos professores da Cruzeiro do Sul. Porque a gente tem a videoaula, né? Inclusive agora eu vou conversar com vocês sobre o sistema realmente dessas matérias. Mas a gente tem a videoaula que os professores dão, né, uma espécie de vídeo explicando conteúdo, aí tem uma televisão do lado que eles vão mostrando um pouquinho de imagens pra vocês, mapas mentais, enfim. Até agora eu tive 2 tutores, né, dessas 2 matérias. Esses meus tutores explicam todos os módulos e eu gostei bastante, tá? Da minha tutora. A minha primeira tutora, ela chamava, acho que Marília. E agora o meu segundo tutor, não tô lembrando o nome dele, mas tá sendo bom também. Eu gostei mais da primeira tutora, tá? Mas eu também tô gostando do segundo. Eles explicam super bem. São videoaulas de mais ou menos 10 minutos, tá? Então não são videoaulas extensas. Se você tiver 10 minutos aí no ônibus do seu serviço ou no metrô, tá? Até mesmo no Uber, você consegue ver a sua videoaula e eles explicam assim de forma bem enxuta, tá? Então você tem que procurar o conhecimento, você tem que ler o material didático. Agora partindo aqui para como é separado, né, esse conteúdo. Primeiro, são 4 módulos, cada matéria são 4 módulos, tá? Independente da matéria. Então, esses 4 módulos, o que significa? Se você estudar um dia da semana, tá? Um dia da semana, você consegue terminar os 4 módulos em um mês, gente. Você só precisa estudar 4 dias por mês, se você quiser terminar esse módulo, tá? 4 dias dedicando para esse estudo, para terminar esse módulo. Então, como que é dividido esses 4 módulos? Uma matéria é dividida em 4 módulos. E cada módulo desse é dividido por 3 etapas, tá? Vamos supor, aqui é o primeiro módulo, né? Então, esse primeiro módulo vai ter lá em cima um PDF, tá? Um PDF com o conteúdo todo daquele módulo, né? Sobre aquele assunto. Por exemplo, eu vou falar do assunto que eu tô estudando agora, que é sobre os índios, né? Então, vai ter lá sobre o Brasil pré-colonial, que foi antes dos colonizadores. Aí, esse módulo vai ter esse PDF, depois vai ter uma videoaula, tá? De 10 minutos no máximo, gente, 10 minutos no máximo. Nunca passou de 10 minutos, tá? Então, essa videoaula e por final vai ter um simulado, tá? Uma atividade de sistematização, que são apenas 4 questões, gente. E essas 4 questões, elas não têm texto nem nada. É só uma pergunta bem objetiva e tem ali as 5 alternativas para você marcar. Rani, e eu consigo estudar só com o conteúdo da Cruzeiro do Sul? Eu consigo resolver essas 4 questões? Consegue, gente. Tudo que tá nessas atividades é o conteúdo, principalmente do PDF, tá? Se você não tem tanto tempo para ver a videoaula, não precisa focar muito nessa videoaula, tá? Porque eles ensinam bem por cima, assim. E tudo que eles ensinam tá no PDF. Então, o principal, olha aqui pra mim, o principal que você tem que estudar, tem que ler tudinho é o PDF, tá? Dica de amiga, leia o PDF. Com o PDF, você vai conseguir fazer a prova no final do semestre. Você vai conseguir fazer todas as atividades de sistematização. Minha dicção não tá boa, mas eu consigo tudo isso só lendo o PDF. Tem vezes que eu nem vejo a videoaula, tá? Só lendo o PDF. Gente, tá tudo no PDF. No PDF tem imagem, tem todas as informações que você precisa, tá? PDF. Aí depois que eu faço tudo, quando eu tô com mais tempo,
eu li o PDF, vi o vídeo aula de 10 minutos e fiz as 4 atividades, o que eu faço? Vou no YouTube e pesquiso sobre o tema. Gente, YouTube tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, eu vou ver ali uma outra forma de explicação, né? Depois que eu já vi a do professor, eu vou ver um vídeo aula mais longo, né? Geralmente eu faço isso finais de semana, que eu não trabalho e nem tenho faculdade, né, de Direito. Então, aí eu vejo final de semana. Aí eu vou ver ali sobre aquele módulo, uma videoaula mais longa, tipo de uma meia hora, sobre aquele assunto, né? Então, só com isso, dá pra você extrair muita, muita, muita coisa, tá? O PDF deles tem entre 20 e 30 páginas, tá? Nunca passa disso também, entre 20 e 30 páginas de PDF, tá? E dá pra baixar o PDF, dá pra imprimir o PDF. Eu sempre baixo o PDF e coloco no meu notebook pessoal. Por quê? Depois que acaba o semestre, você perde aquele conteúdo, né? Então, você tem acesso a essa matéria, a esse conteúdo até o semestre acabar. Então, eu salvo todos os PDFs, gente, salvem todos os PDFs no seu notebook pessoal, no seu celular, porque depois, mais pra frente, quando você já tiver lá, sei lá, no meio da faculdade e não lembrar sobre aquele assunto, volta e leia aquele PDF. Você vai ter esse PDF pra sempre, se você salvar no seu notebook pessoal ou se você imprimir, tá? Imprimir eu não aconselho tanto porque gasta muita folha, né? E tem que ter impressora. Mas pra salvar, é só ir lá, salvar lá no cantinho assim, tá em cima, salvar em PDF e pronto, tá? Eu tenho uma pastinha só de história, tá? Eu não faço nenhum tipo de anotação, eu não tenho caderno de história nem nada. Mas tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tá no PDF que eu baixei e tá nas videoaulas que eu assisti, tá? Então, nem precisa você fazer anotação, eles não te cobram isso, é realmente tudo virtual. Então, esses 4 módulos são divididos da mesma forma, tá? Primeiro, PDF. Segundo, videoaula. Terceiro, as 4 atividades. Essas 4 atividades juntas valem 1 pontinho, tá? Ou seja, esses 4 módulos, né, de matéria valem 4 pontos. Você precisa de 6 pontos para passar. Ou seja, se você tirar 2 pontos na prova, que vale 6, tá? A prova vale 6 pontos. Se você tirar 2 pontos na prova, você já passa. Então, foca bastante nessas atividades aí de sistematização, tá? Porque juntas já valem 4 pontos. Dica de amiga, foca nisso. E cada perguntinha, então, vale 0,25 pontos. Ai, Rani, eu acertei 3 perguntinhas e errei uma perguntinha. E acaba que eu sabia a resposta, mas, cara, eu errei lá na hora, eu fiquei nervosa, enfim. Você tem mais 2 chances, ou seja, no total você tem 3 tentativas, tá? Se você não tirou esse 1 ponto completo na primeira, pode tentar a segunda e pode tentar a terceira. Mas eu tenho certeza que se você ler uma vez o PDF direitinho, lê tudo, tá? E leia em voz alta para o seu cérebro gravar, tá? O seu cérebro vai escutar o que você mesmo tá falando. Então é como se um professor tivesse lendo para você, estivesse te explicando, tá? E o que eu faço? No meio ali quando eu tô lendo, eu paro. Tipo assim, eu leio uma parte que é subdividida em tópicos, sabe? Tópicos menores. Então é muito bom a Cruzeiro do Sul por isso, tá? As imagens são todas coloridas, enfim. Quando eu leio um tópico, eu faço o quê? Eu paro e aí eu finjo que eu sou professora e explico o que eu acabei de ler. Então, tipo assim, eu finjo que eu sou a minha própria professora e vou explicando pra mim em voz alta. Ai, Rani, não dá pra ler em voz alta. Então tá bom, leia só com os olhos, mas depois volta meio que explicando assim pro seu cérebro gravar, tá? Então tudo meu cérebro tá gravando bem gravadinho, usando essa técnica de fingir que eu sou minha própria professora. Mas foca nas atividades, eu vou falar isso mais uma vez. Foca nas atividades porque é algo mais fácil, é algo que você já acabou de ler, então tá fresquinho na sua cabeça, tá? E na hora de você fazer a prova, você vai ter que revisar todos aqueles PDFs, todas as videoaulas pra você ter na sua mente se você não focar um por vez. Então, aquele trabalho que você pensou que ia ser mínimo, no final vai se dificultar muito mais, que você vai ter que ler tudo de novo, tá? Mas, considerações finais, tô amando o Cruzeiro do Sul, tô amando história, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais essa minha história com a história, eu trago também vídeo pra vocês, tá? Eu tô amando o curso de história. Eu acho que esse sonho sempre esteve aqui dentro do meu coração, eu só não sabia, né? E assim, façam, tá? Só façam. Não fique pensando nessa coisa de mercado de trabalho, porque senão vocês vão deixar de realizar muitos sonhos de vocês, tá? Só pra seguir o dinheiro, só pra seguir
um mercado, tá? Então, se vocês sonham com isso, façam, tá? Façam. E depois, se precisar, muda de estado, muda de país pra você achar um emprego. Mas faz a faculdade que você sonhou, tá? É isso, esse foi o vídeo. Deixe seu like, por favor, se inscreva no canal. E beijo pra todo mundo. Tchau!